Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jó, capítulo 18. Bildade de Suás disse então nesses termos: quando acabarás de falar a esmo, terás a sabedoria de nos dizer depois, porque nos consideras como animais e porque passamos por estúpidos a teus olhos, tu que te rasgas em teu furor. Por tua causa a terra ficará abandonada e o rochedo mudará de lugar. Sim, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo cessará de alumiar. A luz obscurece na sua tenda e sua lâmpada sobre ele se apagará. Seus passos, antes firmes, serão encurtados, e seus próprios desígnios os farão tropeçar. Seus pés se prendem numa rede, e ele anda sobre as malhas. Uma corda se esconde na terra, a armadilha agarra seu calcanhar, e açapão o aperta. Uma corda se esconde na terra para pegá-lo. É uma armadilha ao longo da vereda. De todas as partes, temores o amedrontam e perseguem passo a passo. A calamidade vem faminta sobre ele e a infelicidade está alerta ao seu lado. A pele de seu corpo é devorada. O filho mais velho da morte devora-lhe os membros. É arrancado da tenda onde se sentia seguro. Levam-no ao rei dos terrores. Podes estabelecer-te em sua tenda, que não mais existe. O enxofre é espalhado em seu domínio. Por baixo, suas raízes secam, e por cima seus ramos definham. Sua memória apaga-se da terra. Nada mais lembra o seu nome na região. É arrojado da luz para as trevas e é desterrado do mundo. Não tem descendente nem posteridade em sua tribo, nem sobrevivente algum em sua morada. O Ocidente está estupefado com sua sorte, o Oriente treme diante dela. Eis o que acontece com as tendas dos ímpios, os lugares habitados pelo homem que não conhece a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, esse capítulo hoje, 18, a gente vai perceber que é uma resposta de Bildade. Bildade pensou que sabia como funcionava o universo e viu Jó como uma ilustração das consequências do pecado. Quer dizer, eles continuam insistindo que tudo que Jó está passando é por causa do pecado. Isso é incrível. Bildade rejeitou o lado de Jó na história, porque este não se encaixava em sua opinião sobre a vida. É fácil condenarmos Bildade, pois seus erros são óbvios. Infelizmente, no entanto, costumamos agir da mesma forma quando nossas ideias são ameaçadas. O rei dos terrores é uma linguagem figurada para descrever a morte. Bildade via a morte como grande devorador. Mas a Bíblia ensina que Deus tem poder para devorar até mesmo a morte, como está em Salmo 49:15, Isaías 25:8,
1 Coríntios 15, do 54 a 56. Bem, quando nós temos pessoas como Bidalde, que em vez de assumir um compromisso de oração, de comunhão com Deus e ser instrumento da graça de Deus na vida daquele que ele considera como seu amigo, então, quando nós entendemos que Deus, ele é mais forte, não julgamos, não criticamos, quando a gente age conforme as batidas do coração de Deus, nós não temos um pensamento tão medíocre como de Bildade. Então, Bildade, ele aqui, ele vem mais uma vez não ser voz profética na vida de Jó. Cuidado com pessoas que às vezes é capaz de roubar até mesmo a tua fé, a tua esperança, pessoas que se aproximam de você, não para levá-la a uma experiência profunda de libertação, de milagre, de prosperidade, mas pessoas que vai roubando. Existem ladrões que não é só de dinheiro. Ladrão que rouba nossa fé, nossa esperança, nossa visão do sobrenatural. E por isso a gente precisa ficar atento para não cair nessas armadilhas. Hoje, dia 17, último dia da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, e nós temos a graça hoje, para a glória de Deus, dia 17, de celebrar com muita autoridade a graça de Deus, hoje de celebrar um domingo que é o dia do Senhor, um dia muito forte para a nossa fé. E é o 29º domingo do tempo comum. Hoje, então, nós temos a graça de ter 2 leituras, né? E ainda o Salmo, que é outra leitura. Bem, hoje também nós vamos contemplemos a Jesus, o servo sofredor, que na fidelidade e no amor doa a sua vida, cumprindo a vontade do Pai, salvar toda a humanidade, compadecendo-se de nossas fraquezas, e após ser provado, Jesus o Cristo é nosso primeiro intercessor em nossa caminhada terrena. Tenhamos a certeza de que não somos do mundo e não devemos reproduzir as relações de poder exercidas pelos homens. Lembramos-nos, no reino dos céus, o maior é aquele que está a serviço. E a leitura, de hoje é bem curta, Isaías 53, do 10 a 11. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrido, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens carregando sobre si suas culpas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de resposta é o Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. E a leitura de hoje é a segunda leitura, que está em Hebreus 4, do 14 a 16. Temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor, graças a Deus. E hoje o Evangelho é o Evangelho de São Mateus, capítulo 10,
do 42 a 45. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim. Considero o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que o chefe das nações as oprime e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho de Deus é um exemplo de quem serve com tanto amor. Então, a palavra do Senhor vem nos avisar que a lógica de Deus é muito diferente da lógica humana. Lembra-nos que é preciso prescindir de muitas ambições, como as do poder, da grandeza, da distinção. Na lógica de Deus, o valor da vida está no serviço que realizo a favor dos irmãos e irmãs. É na entrega generosa como a do próprio Cristo que seremos capazes de trazer para dentro de nosso tempo e de nossa história o sentido da eternidade. Não há realização humana se cedermos às ilusões transitórias, ao imperialismo do prazer apregoado em nossos dias. O olhar da fé é outro e o da palavra de Deus também. A primeira leitura nos relata a figura de um servo sofredor, macerado pelo sofrimento. É uma criatura desprezada e até mesmo insignificante diante dos que se acham tão faustos, tão importantes. Mas é ele quem traz a revelação da salvação que vem de Deus. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas, como está em Isaías 53:11. Os fracos aos olhos do mundo, os impotentes, veem a palavra de Deus nos lembrar que são bem esses que irão manifestar a vida fecunda, que impregnará de esperança e de libertação o mundo e os seres humanos todos. O Evangelho narra o episódio dos apóstolos Tiago e João, filhos de Zebedeu. Arvoraram alcançar o primeiro lugar, a distinção, a importância de estar à vista de todos. Jesus tem paciência e mesmo diante desse desejo acirrado de 2 de seus apóstolos, é capaz de mostrar-lhes que não é bem assim que deve ser. Fala-lhes da sua cruz, da sua paixão, e eles perecem. Eles parecem não compreender. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que eu devo ser batizado? Eles responderam: podemos. Eles estavam se deixando levar por sonhos puramente humanos, por ambições pessoais,
não compreenderam o que Jesus estava lhes dizendo. Jesus dizia-lhes que a vida vale pela doação, pela entrega generosa, pela vida como dom de amor e de serviço. Isto é muito diferente do desejo de poder, de distinção, do primeiro lugar. De fato, vão amadurecer na missão, vão assumir com fidelidade o anúncio do Evangelho e testemunhá-lo com a própria vida. Que beleza! Amadureceram no amor, na entrega, no serviço incansável do reino. A ilusão do poder escraviza. É natural e é até bom que as pessoas sejam reconhecidas. Humanamente isso é importante, mas passar à frente ou por cima dos outros para alcançar sua ilusão é descabível, desumano, anticristão. Devemos assumir nosso lugar, mas jamais desejar o primeiro. Jesus fala do testemunho dos que creem, dos que se dispõem a segui-lo. O primeiro lugar será de quem escolheu o último. Só assim podemos seguir Jesus na humildade, no serviço generoso e no testemunho autêntico. Esse é o caminho para quem quer realmente seguir a Cristo, não é querendo o primeiro lugar, mas querendo o último lugar, né? O caminho é esse. Bem, hoje é o dia 17, para a glória de Deus, domingo, dia 17 de outubro, é dia de São Roberto Bellarmino. Bellarmino pertence à segunda geração dos santos da Companhia de Jesus, aquela que sucedeu à morte do fundador Santo Inácio, no fim do século XVI. Nasceu ele em Montepulciano, no centro da Itália, em 1542, terceiro de 12 filhos. Foi muito querido pelos pais que notavam nele excelentes qualidades de inteligência e coração. Sua mãe, uma santa mulher, irmã do Papa Marcelo II, desejava que todos os seus filhos se consagrassem a Deus. De fato, 5 dias abraçaram a vida religiosa. Bellarmino era um jovem de maneiras afáveis, joviais e, ao mesmo tempo, sérias ajuizadas. Contava 15 anos quando os padres da Companhia de Jesus abriram um colégio em Montepulciano, do qual Bellarmino veio a ser um dos primeiros alunos. O contato com os padres jesuítas fez com que Bellarmino mudasse sua primeira ideia de ser médico, para inclinar-se em favor da vida religiosa jesuítica. Para esta nova opção, Bellarmino encontrou o apoio incondicional da piedosa mãe. Não assim se deu por parte do pai, que exigiu mais 2 anos de reflexão antes que tomasse a decisão definitiva. Bellarmino, aos 18 anos, conseguiu o consentimento do pai e entrou na Companhia de Jesus. Iniciou sua formação religiosa e seus estudos de filosofia e teologia, primeiro em Roma, depois em Florença, e acabou se formando na Universidade de Pádua. O êxito dos estudos foi brilhante, de tal modo que, antes de ser ordenado sacerdote, foi enviado como professor e pregador em Lovaina, na Bélgica, onde ficou 10 anos. Nos últimos decênios do século XVI, quando a Igreja se esforçava para aplicar as sábias determinações do Concílio de Trento e inovações heréticas se alastravam, sobretudo ao norte da Europa. A Companhia de Jesus sentiu a necessidade de preparar teólogos e pregadores para bem formados na teologia apologética para a defesa da fé católica. Bellarmino foi chamado a Roma para fundar uma cátedra de apologética no Colégio Romano, que contava com 2.000 alunos provindos de toda a Europa.
Foi durante os anos de seu magistério em Roma que Belarmino escreveu uma monumental obra com o nome de Controversies, exposição serena, profunda e exaustiva sobre a doutrina da fé, em resposta às negações e distorções das doutrinas heréticas. Esta obra teve imensa aceitação, 20 edições em poucos anos. Nos meios de restauração católica, escreveu também um livrinho mais fácil e popular da mesma doutrina, com o nome de Catecismo, que constitui uma das obras de maior êxito editorial em todos os tempos. Traduzido em 50 línguas, teve em um século 400 edições. O amor, a igreja e a verdade que ressalta nessas obras foi a paixão da vida de São Roberto Bellarmino. Era simultaneamente professor e diretor espiritual do Colégio Romano, tendo sobre sua responsabilidade a formação ascética dos alunos. Entre seus dirigidos achava-se São Luís Gonzaga. A personalidade ascética de São Roberto Bellarmino exercia uma influência benéfica nos alunos, muitos dos quais se tornaram homens de grande ciência e santidade. O Papa Clemente VIII, em reconhecimento aos seus grandes méritos e serviço da Igreja, elevou a dignidade cardinalícia com esta motivação. Nós o escolhemos porque não há na Igreja de Deus outro que possa equiparar-se a ele em ciência e sabedoria. No curto período de 1601 a 1605, dirigiu o arcebispado de Capua, em seguida com a eleição do Papa Paulo V. Foi chamado novamente a Roma a serviço da Santa Sé, assessorando o sumo pontífice no governo espiritual da Igreja. Ao aproximar do 80º aniversário, Bellarmino, já enfraquecido por achaques que muitos o incomodavam, adoeceu gravemente. Os confrades que o serviam na doença foram testemunhas de seus contínuos colóquios com Deus. Ó meu Deus, dizia, dai à minha alma asas de pomba, para que eu possa voar para junto de vós. Faleceu santamente no dia 17 de setembro de 1621, pelos seus preciosos escritos de teologia e tratados de espiritualidade. E o Papa Pio XI lhe conferiu o título de doutor da Igreja. Que lindo, né? Maravilhoso esse testemunho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.